Vou te mostrar essa maleta aqui, que é a maleta que eu uso de forma para apresentar tanto os produtos para os clientes no atendimento VIP, quanto eu uso para ir para eventos para expor os produtos. Essa maleta ela é super reforçada, ela tem todo o material dela, o acabamento dela é de alumínio, como você pode ver. Ela tem esse reforço aqui, então tudo é muito bem feito e muito resistente. Essa parte é a única que ela é diferente, porque ela vai se abrir de forma diferente, que hoje eu vou mostrar. Mas ela tem todas os encaixes, por exemplo, esse aqui, ele é uma maleta só, essa parte aqui de cima. Aqui é como se fosse uma gaveta, aqui é outra e aqui é outra. Todos esses, eles têm essa presilha para poder destacar uma da outra. Essas aqui também estão abertas e eu posso fechar dessa forma, que ela já fica segura para locomover, não ter perigo de cair e uma não se separa da outra. Mas, caso você queira mais segurança, elas vêm com chaves. Então, todas essas aqui têm chave, claro que é padrão, essa chave aqui eu posso usar uma para fechar todas ou abrir todas, mas fica super seguro. Então, ela vem com chave para todos os cadeados ali. Outra coisa que eu acho legal é essa parte aqui de cima, que é super reforçada. O pegador dela, que eu acho bonito reforçado também. E ela vem com chave nessa parte de cima, além de vir com chave nessa parte aqui que separa uma da outra. Eu vou deixar aberto porque eu vou mostrar separando uma da outra. Então aqui, ela tá fechada, eu vou abrir ela. É a única que abre dessa forma. Aqui ela tem todo o interior dela, tem acabamento. O acabamento é um tecido que você pode passar um paninho com água, ele sai se sujar. Eu não precisei fazer isso ainda, mas eu já testei para ver se funcionaria. E ele é um tecido bem forte, assim, parece que ele é colado aqui, e além de ser costurado, ó. Então, todos têm detalhe de costura. Aqui é um plástico arrebitado também, porque ele tem esse detalhe aqui da lateral, que é para ele poder fazer ele, né, tá aqui certinho, ele vem para fora, para que você possa expor os produtos de forma melhor. E eu vou mostrar também colocando os produtos que eu uso aqui. E aqui dentro ainda dá para colocar mais produtos aqui embaixo. Então, eu consigo usar esse compartimento aqui de baixo, esse aqui de cima, e na hora de apresentar eu consigo usar aqui como apoio, né? Essa parte lateral aqui como apoio, mas eu não consigo deixar material ali quando eu fecho ela, porque ele vai dobrar, ó. Essa é a única parte que é dessa forma. As outras são mais simples. É apenas assim. Inclusive, naquela parte ali que vem pra fora e nessas partes, ela vem esse material aqui, ó, que eu consigo tirar e colocar produtos aqui. Eu não uso isso daqui na de cima, só nessa daqui, por causa do tamanho das peças que eu uso, né, os produtos que eu uso. Ela vem com uma desse tamanho, que ela é mais estreita. Vem essa, que é do mesmo tamanho da anterior. E vem essa, que tem as rodinhas, que ela é mais funda, ó. Mas todas elas com o mesmo acabamento, com costura e o mesmo tecido que é bem reforçado. Agora eu vou colocar aqui tudo de novo para mostrar outro detalhe que eu gosto muito também. Ó, todas elas encaixam bem certinho aqui. E eu gosto também da parte das cantoneiras serem reforçadas. Outra coisa que eu gosto dela é essa parte aqui, ó, que é como se fosse de uma mala. Eu estou gravando usando apenas uma mão para mexer nela, então, isso que às vezes eu não consigo gravar na distância que eu gostaria. Ó, tá vendo que tem esse braço ali,
que é o braço de mala mesmo. E para não ficar forçando essa parte que quando você puxa, ele vem com esse velcro, que é para dar mais estabilidade. Claro, que você coloca certinho ali, que daí quando você puxa ele fica preso, então te dá mais estabilidade, porque a gente vai encher essa mala, então ela vai ficar pesada. Ela sozinha, ela é leve. Então eu consigo mexer bem ela para um lado para o outro. Mesmo com produtos ela fica super dinâmica de levar para um lado para o outro, mas ela vai ficar pesada. E daí a gente precisa ter aquele encaixe ali. Agora eu vou mostrar arrumando a mala. Para arrumar a mala, aqui em cima eu coloco os produtos que eu uso de demonstração. Eu gosto de colocar os batons, o CC Queen, são os produtos que realmente eu uso no meu dia a dia e que eu uso para fazer o atendimento VIP e quando eu vou para o evento eu uso para demonstrar. Ó, todos os batons cremosos eu coloco aqui. Todos eles eu coloquei, sinalizei, né, com um adesivo, que eles são provadores. Não sei se consegue focar aí, mas ele tem um adesivinho aqui, dizendo que ele é provador e que ele é... Acho que eu consegui. Que ele é meu, né, e é da Farmacy. Como aqui não coube, eu jogo aqui pra cima. Todos os batons líquidos. Todos os gloss. Não sei se dá pra ver. Então, aqui, ó. Essa parte aqui de cima, eu já vou fechar assim que daí é melhor. Vou colocar aqui os gloss. Junto com o gloss, esse daqui é o blush, iluminador. Esse é o fazer marcação, esse é o iluminador. Aí eu coloco também as máscaras de cílios. Nessa parte aqui. Nessa parte aqui eu também gosto de colocar os lápis de lábio. Como o lápis de olho tem o mesmo formato, eu coloco separado. Aqui eu vou colocar o CC Queen. Eu não tenho de demonstração nem BB Cream e nem as bases, porque não é algo que eu use. Então eu coloco na minha maleta só o que eu uso mesmo. Ó, esse aqui é o que eu uso, é o que menos tem. Todos eles têm esse adesivo, como eu mostrei pra vocês no começo. As minhas amadas paletas de sombras. Vou até mostrar porque eu sou apaixonada por essas paletas de uma forma surreal, olha só. Então, esses eu também coloco aqui. Eu coloco em cima do batom líquido. Essa aqui, ó, olha que arraso essa paleta. É a que eu mais uso. Também. Essa daqui, ela já tem, é 4 em 1, né? Porque ela tem a sombra, ela tem a marcação, tem os blushes e tem o iluminador. Então, também coloco aqui. Eu tenho só um pó de demonstração, que é o que eu uso. Então, eu também coloco aqui. E daí, quando a pessoa não usa esse tom de pó, eu faço ela só ver a textura, no caso, né? Porque eu não tenho os outros pós. Aqui, junto com o CC Queen, eu deixo o corretivo. E os lápis de olho, os tons que eu tenho. Nessa parte de baixo, que é a mais funda, vou colocar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Eu deixo também alguns produtos. Esqueci de colocar esses aqui. Esse aqui é aquele bastão 3 em 1, que dá para usar como sombra, como blush e como batom. Eu tenho 2 tons, que são os que eu mais vendo, e eu deixo eles também na minha maleta. Esse aqui eu vou colocar aqui.
ele vai fechar certinho. Essa aqui é uma pazinha que eu uso quando eu vou fazer demonstração de algum hidratante, algum creme. Você vai ver que eu tenho aqui também. Então, essa pazinha aqui é que eu uso. Ela é mexedor de café, quando você for procurar. Só que alguns mexedores de café, que eles têm abertura aqui. Eu gosto dessa porque ela não tem. Então, como a gente não precisa de muito produto, né, para teste, aí eu gosto de ter essas pazinhas aqui pela questão de higiene e também pela questão que daí a gente demonstra usando sem dispersar. Algodão, eu gosto de ter também, principalmente em evento, eu sempre passo as sombras aqui no meu braço e daí eu fico tirando durante o evento, porque ficou bem colorido. Cotonete, eu gosto de ter, porque às vezes na demonstração a pessoa vai fazer o olho, alguma coisa. Ai, Sirlei, mas se você faz demonstração em casa, a pessoa tem que ter esses itens. Nem sempre tem, e daí eu vou ficar dispersando ela de ela estar naquele momento dela. Então eu prefiro ter os meus. Esse daqui a gente usa para a pessoa poder usar o batom. Então ela vai passar com esse daqui, com gloss, com o batom líquido, para não usar os aplicadores que vêm com eles, porque aí a gente mantém a higiene do produto e a segurança. O aplicador dele é diferente, tá vendo? Ele é amendoado. Então eu comprei um descartável, que é as que as maquiadoras usam, né? Para poder ter essa higiene na apresentação. E nos eventos também, né? Então esse potinho aqui é um potinho de plástico, que eu comprei também numa loja de embalagem. E coloco todos eles aqui. Esse daqui eu uso para demonstrar a cerinha de sobrancelha, que também é o que as maquiadoras usam e as lash design. Esses aqui eu comprei na Shein, que daí vem bastante e vem mais em conta. Esse é um item que eu coloquei recentemente na minha demonstração, porque às vezes a pessoa tá com dor muscular e tal, como ele ativa a circulação, eu deixo aqui. Não é uma coisa que eu vou demonstrar sempre, mas quando a pessoa tem essas queixas, eu sempre uso ele. E eu coloco a linha de calêndula, vou colocar todas eles aqui pra ficar fácil. Para de demonstração, que é a linha que eu acabo mais vendendo, porque é a que eu demonstro, né? E pra mim, como eu uso ela, também fica mais fácil falar sobre, porque daí a pessoa vê minha pele e acaba gostando. Então, sabonete líquido, eu uso a linha toda para demonstração. O tônico, o óleo, o bálsamo e o creme. A cera de sobrancelha eu coloco para demonstração também. Gente, esse creme de mãos, normalmente ele sempre tá na minha bolsa. Às vezes eu não ando com maleta, aí eu tiro ele daqui e coloco na minha bolsa. Porque esse aqui é uma coisa que sempre tá comigo. Além de eu usar, eu uso muito em demonstração. Às vezes eu vou em cafeteria, aí eu tiro da bolsa e já uso. E faço a pessoa usar. Outras coisas que ficam aqui nessa parte de cima ainda, tá? Dá pra ver que cabe bastante coisa, né? Eu coloco fixador de maquiagem. Eu gosto bastante desse fixador, então eu também uso ele aqui na demonstração. Eu tenho uma plaquinha de Pix. Essa plaquinha de Pix, inclusive, eu mandei fazer pelo Mercado Livre. Eu paguei R$20. Ó, ele é de acrílico, toda de acrílico. E daí esse QR Code que eu mandei fazer um adesivo numa papelaria aqui perto. Ele é bem bonito, então eu sempre coloco nas mesas. E quando eu vou atender cliente, eu deixo assim, sempre na mesa dela também. E daí fica mais fácil dela conseguir pagar, né? Fazer o pagamento, enfim. Aqui tem os adesivos que eu fecho a sacola. Esses aqui eu não vou deixar aqui em cima, vou colocar lá embaixo. E eu sempre tenho esse cafezinho aqui, ó. Ele é um café em grão. Por que que eu tenho esse café em grão? Porque eu vou ter perfume de demonstração, então ele ajuda a fazer a limpeza olfativa. Tá, a maleta aqui, a parte de cima, só falta mais 2 itens. Que é esse daqui, que é um lencinho umedecido que eu coloco também, caso precise.
E esses aqui que são os meus cartões de visita, que eu deixo aqui também, sempre numa parte que seja mais limpa, né? Todos os itens sempre higienizados aqui dentro. Aqui são todos os itens que eu tenho para demonstração, exceto os perfumes. São os itens de maquiagem. Vou fechar aqui. Eu tinha aberto antes para mostrar. Agora vou para a segunda etapa. Ó, essa aqui, ela é mais comprida, né? Porque ela é mais funda. Essa aqui já é mais rasa. Nessa daqui, eu vou colocar alguns itens para venda já. E aqui eu vou trazer o isopor que vem junto. O isopor não. Ele é tipo uma... Não sei o que é isso aqui. Lá eu tenho as maquiagens para demonstração. Aqui eu já trago para venda. Então, aquele blush 3 em 1. E eu gosto de colocar eles sempre na ordem para ficar mais fácil de eu saber. Se a pessoa pede um blush de 2 em 1, eu já tenho. Esse aqui é um batom. Ó, esse aqui são blushes de cores diferentes. 3 em 1, mas cores diferentes. Esse aqui é a mesma cor que esse. Tá colocando junto. E aqui eu tenho aquele óleo que é da linha Tea Tree, porque esse óleo ali eu uso ele pra quando alguém tem espinha, então é uma coisa que eu recomendo bastante. Aqui eu coloquei que são os mesmos tons, esse e esse. Gente, tem 4 tons do mesmo blush, 3 em 1. Pode ver. Vou colocar assim que fica mais fácil. E esses aqui são o mesmo tom. Aí aqui eu vou colocar todos que são esse olhinho da linha de skincare, mais Tea Tree. E aqui eu tenho 2 batons, mesmo tom, inclusive, batom cremoso. Ó, como ele fica abaixo da borda, então eu consigo colocar ele em pezinho, organizadinho, fica bem profissional e fácil de demonstrar. Agora eu vou colocar alguns outros itens que eu tenho naquela parte de demonstração e tem a pronta entrega também. Então, eu tenho a linha toda de calêndula. Ó, esse aqui é a cera do sobrancelha. Esse daqui é o creme, o bálsamo. O bálsamo, eu tenho bastante dele. E eu vendo principalmente para quem faz tatuagem, para quem gosta, manicures, que gostam de usar nas cutículas. Então, é uma coisa que eu tenho bastante em estoque, porque é uma coisa que eu vendo. Esse aqui é o óleo. Então, eu vou colocar aqui. O que mais tá faltando dessa linha? Tá faltando aqui, né? O tônico. E o gel de limpeza. Então, eu vou colocar assim, pra ficar bem certinho aqui. Bonitinho, porque eu gosto de conservar as embalagens bem bonitinho. Eu gosto da pessoa, quando recebe, ela sentir que foi cuidado pra ela. Aí, aqui eu também vou colocar... Se eu deixar colocar embaixo, que ocupa mais espaço. Eu vou colocar aqui também uma paleta que eu tenho, que é essa da Infinity, e aqueles bastões de blush, de marcador, ó, iluminador, deixar tudo aqui. E notem que eu sempre coloco os preços também. Esse preço eu faço com a minha etiquetadora e ele é bem fácil de tirar se precisar. Pasta de dente. As máscaras de cílios da Zen. Eu não preciso ter muito aqui, tá? Aqui eu tenho só alguns, que é pra quando eu vou pra evento ou fazer demonstração. Mas eu tenho mais produtos em casa. E aqui, pelo menos um de cada, eu gosto de ter aqui.
Aqui eu tenho os lápis de olho. Aqui é um delineador, que eu não tenho para demonstração, mas eu tenho para venda. Aqui são os lápis de olho. E o lápis de boca. E aqui mais um rímel, que é aquele 2 em 1. E aqui é o Infinity Lash, que eu também tenho. Tenho CC Queen, ontem eu vendi bastante CC Queen, então tô só com um. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Quem sabe colocar esse em pé. Ó, já deu. A gente vai achando espaço. Esses aqui são os corretivos. Eu tenho só o número 6, porque o número 6 pra mim ele é muito coringa. E eu gosto demais e é o que eu tenho em demonstração. Ó, vou deixar esse de fora. E além dos 6, poder misturar também com o CC Queen, né? E esses aqui são os batons líquidos. Viu, ó? Por isso que a gente fica brincando de Lego quando é criança. Poder montar essas maletas. Deixa eu até arrumar a câmera aqui para poder ver melhor a maleta. É um treinamento para vida adulta já, o Lego. Esse aqui mais... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Como falei, eu não gosto de estragar a embalagem, então faço de tudo para ficar correto. Aqui. Agora eu vou para a próxima etapa. Isso aqui. Aqui eu também coloco produtos que eu tenho para venda, mas lembram que eu falei que eu tenho demonstrações de perfume? E eu coloco as demonstrações de perfume aqui também. Mais uma brincadeirinha de quebra-cabeça, né? Como os cantinhos são arredondados, não fica perfeitinho, né? Mas tá certo. Eu poderia colocar fora da embalagem? Eu poderia, mas eu gosto de deixar na embalagem para dar sensação. Eu gosto dessa... Eu acho as embalagens lindas, inclusive. E daí eu tenho os produtos à venda, ó. Tipo, esse era aqui, é uma demonstração. Vou fazer assim, ó. Aí eu tenho fechadinho embaixo. Esse Sensation, demonstração no fechadinho embaixo. Deixa eu ver se tem mais algum perfume de venda. Não, são só esses mesmo. Vamos ver se a placa deles aqui. Signature. Enfim. Pasta de dente já coloquei. Não. Coloquei pasta de dente. Então, outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser os pincéis. Esses são pincéis que eu tenho para venda. E para fazer as maquiagens, eu uso esses pincéis aqui, para que a pessoa possa testar os pincéis da Farmacy. Todos eles são higienizados a cada atendimento, então eles sempre estão limpinhos aqui, por isso que eu tenho mais de um do mesmo. Porque se eu for um atendimento, eu já separo ele, e daí eu uso o outro para o próximo atendimento. Eu nunca uso só o mesmo. Aí agora esse aqui tá ok. Se precisar eu volto a colocar alguma coisa aqui. Agora essa parte aqui eu coloco as coisas que são mais profundas. Então aqui... tem uma coisa que eu esqueci de colocar, que é o sabonete da linha Calêndula. Que quando a pessoa compra a linha Calêndula, além dos produtos, vem o sabonete. Que é esse daqui, ó. Eu vou colocar ele aqui junto com os perfumes. Aí aqui, além dos itens de venda, eu coloco 2 dessa, porque quando eu vou fazer atendimento VIP,
Eu gosto de usar essa bacia aqui para colocar água para a pessoa poder fazer a parte de skincare, justamente lembrando aquilo, para não tirar o foco. Vai até o banheiro, sai do banheiro, vai para a cozinha, enfim. Então, eu sempre tenho essas duas bacias, porque às vezes a pessoa tá com uma amiga, uma mãe em casa. Essas aqui são toalhas descartáveis. Eu também comprei no Mercado Livre. E aqui está na sacolinha da Shein, mas não achei. Comprei no Mercado Livre, que são aquelas touquinhas, faixas, para colocar na cabeça para não sujar o cabelo enquanto faz a maquiagem ou faz o skincare. Eu gosto de comprar branco porque para mim é muito mais fácil de limpar sem manchar e para tirar todos os resíduos de maquiagem. Olha que branquinho que ele fica. Fica muito limpinho. Então também eu usei, ele vai para um lugar aqui separado, aonde eu sei que quando eu chegar em casa tenho que limpar para o próximo atendimento. Aquele fixador de maquiagem, coloca aqui, que é o que eu tenho para venda. Eu vou tirar esses aqui porque eu coloco ele depois, tá? Então, esses aqui é o que eu tenho para venda. Eu gosto de colocar também. Esse daqui, ele é o creme, tipo aquele da páprica e pimenta que eu mostrei que é para dor. Só que esse daqui é principalmente para pessoas que ficam em pé o dia inteiro, ficam com dores nas pernas. Então, eu sempre tenho ele à pronta entrega também. Esses daqui para dor muscular. Aqui eu vou colocar uma linha capilar, que é o shampoo, né? Essa é a máscara capilar. Esse aqui é o shampoo. E esse daqui, esse aqui é um óleo pro cabelo maravilhoso. Vou colocar aqui também. Além disso, eu tenho esses sabonetes aqui, que eu posso usar para dar de brinde, que esses aqui eu ganhei da Farmacy quando fiz meu pedido. Então, eu vou colocar junto com os perfumes que eu tinha arrumado antes. Aí, aqui eu tenho alguns itens que é para quando eu preciso fazer embalagem de presente. Eu tenho essa aqui, que é uma caixinha bem bonitinha. Então, eu coloco aqui também. Eu tenho esses aqui, que eu coloco quando é um item pequenininho, que a pessoa também quer presentear. Eu dou esse saquinho aqui. Então, esses saquinhos eu também deixo aqui. E tenho sacolinhas de papel, que eu também deixo nessa parte aqui. Só que antes de colocar esses, eu vou colocar mais um item aqui. Que são esses aqui, que é o espelho, né? Então, quando eu vou na casa da pessoa atender a pessoa, ou quando eu vou fazer demonstração, eu gosto de deixar esses espelhos à disposição. Mais uma vez, é sempre pensando na agilidade e na distração da pessoa, para evitar que ela se distraia. Então, esse espelho aqui, eu posso colocar pilha, e daí ele tem essa luz aqui, tem a luz aqui também, ó. Só que é 10 vezes mais, ó. É normal. Aí é fácil de guardar. Eu gosto de guardar na caixa original. E com a proteção também. Esse vai aqui. Aqui é um pote de pilhas. Coisa que me incomoda é você ter que um produto com pilha e não ter pilhas funcionando. Então, eu prefiro ter bastante pilha aqui, até porque quando eu faço evento grande, que são 10 pessoas que eu atendo, eu levo 10 espelhos e aqui tem pilha para todos. Aí eu deixo aqui, deixar aqui em cima. É aqui eu consigo colocar a bacia. A bacia aqui vai estragar os itens que estão aqui.
Mais um item de venda que vai aqui são os cafés do Coreia Coffee. Eu coloco aqui também. Como eu falei, eu tenho mais em estoque, mas aqui eu coloco alguns para, né, se precisar eu reponho ou eu combino uma entrega depois. Aqui vai dar certinho. Então vamos começar a fechar. Ah, e das faixas, vocês viram que eu coloco bastante faixas, né? Eu tenho ali 10 faixas. Precisaria levar tudo isso? Talvez não, né? Porque, só que eu penso sempre assim, se eu atender 5 pessoas por dia, eu tenho que vir em casa, pegar de novo. Então eu prefiro ter faixas o suficiente para poder fazer mais atendimento para utilizar o meu tempo. E a última. Essa daqui. E agora a maleta tá pronta pro próximo atendimento. Tá a maleta aqui, a parte de cima, só falta mais 2 itens. Que é esse daqui, que é um lencinho umedecido que eu coloco também, caso precise. E esses aqui, que são os meus cartões de visita, que eu deixo aqui também, sempre numa parte que seja mais limpa, né? Todos os itens sempre higienizados aqui dentro. Aqui são todos os itens que eu tenho para demonstração, exceto os perfumes. São os itens de maquiagem. Vou fechar aqui. Eu tinha aberto antes para mostrar. Agora vou para a segunda etapa. Ó, essa aqui, ela é mais comprida, né? Porque ela é mais funda. Essa aqui já é mais rasa. Nessa daqui, eu vou colocar alguns itens para venda já. E aqui eu vou trazer o isopor que vem junto. O isopor não. Ele é tipo uma... Não sei o que é isso aqui. Lá eu tenho as maquiagens para demonstração. Aqui eu já trago para venda. Então aquele blush 3 em 1. E eu gosto de colocar eles sempre na ordem para ficar mais fácil de eu saber. Se a pessoa pede um blush de 2 em 1, eu já tenho. Esse aqui é um batom. Ó, esse aqui são blushes de cores diferentes. 3 em 1, mas cores diferentes. Esse aqui é a mesma cor que esse. Tá colocando junto. E aqui eu tenho aquele óleo, que é da linha Tea Tree, porque esse óleo ali, eu uso ele pra quando alguém tem espinha, então é uma coisa que eu recomendo bastante. Aqui eu coloquei que são os mesmos tons, esse e esse. Gente, tem 4 tons do mesmo blush, 3 em 1. Pode ver. Vou colocar assim que fica mais fácil. E esses aqui são o mesmo tom. Aí aqui eu vou colocar todos que são esse olhinho da linha de skincare, mais Tea Tree. E aqui eu tenho 2 batons, mesmo tom, inclusive, batom cremoso. Ó, como ele fica abaixo da borda, então eu consigo colocar ele em pezinho, organizadinho, fica bem profissional e fácil de demonstrar. Agora eu vou colocar alguns outros itens que eu tenho naquela parte de demonstração e tem a pronta entrega também. Então, eu tenho a linha toda de calêndula. Ó, esse aqui é a cera do sobrancelha. Esse daqui é o creme, o bálsamo. O bálsamo, eu tenho bastante dele. E eu vendo principalmente para quem faz tatuagem, para quem gosta manicures, que gostam de usar nas cutículas. Então, é uma coisa que eu tenho bastante em estoque, porque é uma coisa que eu vendo. Esse aqui é o óleo. Então, eu vou colocar aqui.
Mas tá faltando dessa linha. Tá faltando aqui, né? O tônico. E o gel de limpeza. Então, eu vou colocar assim, pra ficar bem certinho aqui. Bonitinho, porque eu gosto de conservar as embalagens bem bonitinho. Eu gosto da pessoa, quando recebe, ela sentir que foi cuidado pra ela. Aí, aqui eu também vou colocar... Se eu deixar pra colocar embaixo, que ocupa mais espaço. Eu vou colocar aqui também uma paleta que eu tenho, que é essa da Infinity, e aqueles bastões de blush, de marcador, ó, iluminador, deixar tudo aqui. E notem que eu sempre coloco os preços também. Esse preço eu faço com a minha etiquetadora e ele é bem fácil de tirar se precisar. Pasta de dente. As máscaras de cílios da Zen. Eu não preciso ter muito aqui, tá? Aqui eu tenho só alguns, que é pra quando eu vou pra evento ou fazer demonstração. Mas eu tenho mais produtos em casa. E aqui, pelo menos um de cada, eu gosto de ter aqui. Aqui eu tenho os lápis de olho, aqui é um delineador, que eu não tenho para demonstração, mas eu tenho para venda. Aqui são os lápis de olho e o lápis de boca. E aqui mais um rímel, que é aquele 2 em 1. E aqui é o Infinity Lash, que eu também tenho. Tenho o C-Sequin, ontem eu vendi bastante C-Sequin, então tô só com um. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Quem sabe colocar esse em pé. Ó, já deu. A gente vai achando espaço. Esses aqui são os corretivos. Eu tenho só o número 6, porque o número 6 pra mim ele é muito coringa. E eu gosto demais, e é o que eu tenho em demonstração. Ó, vou deixar esse de fora. E além do 6, poder misturar também com o C-Sequin, né? E esses aqui são os batons líquidos. Viu, ó? Por isso que a gente fica brincando de Lego quando é criança. Poder montar essas maletas. Deixa eu até arrumar a câmera aqui para poder ver melhor a maleta. É um treinamento para vida adulta já, o Lego. Esse aqui mais... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Como falei, eu não gosto de estragar a embalagem, então faço de tudo para ficar correto. Aqui. Agora eu vou para a próxima etapa. Isso aqui. Aqui eu também coloco produtos que eu tenho para venda, mas lembram que eu falei que eu tenho demonstrações de perfume? E eu coloco as demonstrações de perfume aqui também. Mais uma brincadeirinha de quebra-cabeça, né? Como os cantinhos são arredondados, não fica perfeitinho, né? Mas tá certo. Eu poderia colocar fora da embalagem? Poderia, mas eu gosto de deixar na embalagem para dar sensação. Eu gosto dessa... Eu acho as embalagens lindas, inclusive. E daí eu tenho os produtos à venda, ó. Tipo, esse era aqui, é uma demonstração. Vou fazer assim, ó. Aí eu tenho fechadinho embaixo. Esse Sensation, demonstração e fechadinho embaixo. Deixa eu ver se tem mais algum perfume de venda. Não, são só esses mesmo. Vamos ver se eu coloco esse aqui. Signature. Ó. Enfim. Pasta de dente já coloquei. Não.
coloquei pasta de dente. Então, outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser os pincéis. Esses são pincéis que eu tenho para venda. E para fazer as maquiagens, eu uso esses pincéis aqui, para que a pessoa possa testar os pincéis da Farmacy. Todos eles são higienizados a cada atendimento, então eles sempre estão limpinhos aqui, por isso que eu tenho mais de um do mesmo. Porque se eu for um atendimento, eu já separo ele, e daí eu uso o outro para o próximo atendimento. Eu nunca uso o mesmo. Aí agora esse aqui tá ok. Se precisar eu volto a colocar alguma coisa aqui. Agora essa parte aqui eu coloco as coisas que são mais profundas. Então aqui, tem uma coisa que eu esqueci de colocar, que é o sabonete da linha Calêndula. Que quando a pessoa compra a linha Calêndula, além dos produtos tem o sabonete. Que é esse daqui. Eu vou colocar ele aqui junto com os perfumes. Aí aqui, além dos itens de venda, eu coloco 2 dessa, porque quando eu vou fazer atendimento VIP, eu gosto de usar essa bacia aqui para colocar água para a pessoa poder fazer a parte de skincare, justamente lembrando aquilo, para não tirar do foco. Vai até o banheiro, sai do banheiro, vai para a cozinha, enfim. Então, sempre tem essas 2 bacias, porque às vezes a pessoa tá com uma amiga, uma mãe em casa. Essas aqui são toalhas descartáveis. Eu também comprei no Mercado Livre. E aqui está na sacolinha da Shein, mas não achei. Comprei no Mercado Livre, que são aquelas touquinhas, faixas, para colocar na cabeça para não sujar o cabelo enquanto faz a maquiagem ou faz o skincare. Eu gosto de comprar branco porque para mim é muito mais fácil de limpar sem manchar e para tirar todos os resíduos de maquiagem. Olha que branquinho que ele fica. Tá muito limpinho. Então também usei, ele vai para um lugar aqui separado, aonde eu sei que quando eu chego em casa tenho que limpar para o próximo atendimento. Aquele fixador de maquiagem, coloca aqui, que é o que eu tenho para venda. Eu vou tirar esses aqui para eu colocar ele depois, tá? Então esses aqui é o que eu tenho para venda. Eu gosto de colocar também esse daqui, ele é o creme, tipo aquele da páprica e pimenta que eu mostrei aqui, para dor. Só que esse daqui é principalmente para pessoas que ficam em pé o dia inteiro, ficam com dores nas pernas. Então, eu sempre tenho ele à pronta entrega também. Esse daqui para dor muscular. Aqui eu vou colocar uma linha capilar, que é o shampoo, essa é a máscara capilar. Esse aqui é o shampoo. E esse daqui, esse aqui é um óleo pro cabelo maravilhoso. Vou colocar aqui também. Além disso, eu tenho esses sabonetes aqui, que eu posso usar para dar de brinde, que esses aqui eu ganhei da Farmacy quando fiz meu pedido. Então, eu vou colocar junto com os perfumes que eu tinha arrumado antes. Aí, aqui eu tenho alguns itens, que é para quando eu preciso fazer embalagem de presente. Eu tenho essa aqui, que é uma caixinha bem bonitinha. Então, eu coloco aqui também. Eu tenho esses aqui, que eu coloco quando é um item pequenininho, que a pessoa também quer presentear. Eu dou esse saquinho aqui. Então, esses saquinhos eu também deixo aqui. E tenho sacolinhas de papel, que eu também deixo nessa parte aqui. Só que antes de colocar esses, eu vou colocar mais um item aqui. Que são esses aqui, que é o espelho, né?
Então, quando eu vou na casa da pessoa atender a pessoa, ou quando eu vou fazer demonstração, eu gosto de deixar esses espelhos à disposição. Mais uma vez, é sempre pensando na agilidade e na distração da pessoa, para evitar que ela se distraia. Então, esse espelho aqui, eu posso colocar pilha, e daí ele tem essa luz aqui, tem a luz aqui também, ó. Só que aqui é 10 vezes mais, ó. É normal. E é fácil de guardar, eu gosto de guardar na caixa original, e com a proteção também. Esse vai aqui. Aqui é um pote de pilhas. Coisa que me incomoda é você ter que um produto com pilha e não ter pilhas funcionando. Então, eu prefiro ter bastante pilha aqui, até porque quando eu faço evento grande, que são 10 pessoas que eu atendo, eu levo 10 espelhos e aqui tem pilha para todos. Aí eu deixo aqui, deixar aqui em cima. E aqui eu consigo colocar a bacia. A bacia que vai estragar os itens que estão aqui. Mais um item de venda que vai aqui são os cafés do Victoria Coffee. Eu coloco aqui também. Como eu falei, eu tenho mais em estoque, mas aqui eu coloco alguns para, né, se precisar eu reponho ou eu combino uma entrega depois. Aqui vai dar certinho. Então vamos começar a fechar. Ah, e das faixas, vocês viram que eu coloco bastante faixas, né? Eu tenho ali 10 faixas. Precisaria levar tudo isso? Talvez não, né? Porque, só que eu penso sempre assim, se eu atender 5 pessoas por dia, eu tenho que vir em casa pegar de novo. Então eu prefiro ter faixas o suficiente para poder fazer mais atendimento para utilizar o meu tempo. E a última. Essa daqui. E agora a maleta tá pronta para o próximo atendimento. Espero que vocês tenham gostado do tour pela minha maleta. Eu tentei fazer com o máximo de detalhe para ajudar você que está buscando uma maleta também para poder fazer atendimento. Você que tem dúvidas de o que guardar, como guardar. É muito fácil de limpar com aspirador de pó também ela. Eu sempre dou uma passadinha de aspirador nela, uma vez por semana pelo menos. Dependendo da frequência de atendimento que eu tiver na semana. Ela é muito fácil de carregar, ela é muito fácil de ir para um prédio, ir para uma casa, principalmente se as ruas forem asfaltadas, estiverem calçadas, porque as rodinhas dela são bem fortes.